E o XPCA11 divulgou o novo relatório gerencial e continua surpreendendo todos os seus cotistas, pagando quase 1,4% ao mês. A gente vai falar desse novo relatório e entender se o fundo aí vai continuar pagando bons dividendos. Se você gosta de assuntos como esse, bolsa de valores, fundos imobiliários, dividendos, ações, se inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer e eu te ajudo um pouquinho aí na sua caminhada como investidor ou investidora. Vem aqui comigo, tô no site do Funds Explorer. Esse site aqui eu gosto bastante para poder analisar fundos imobiliários, tá, pessoal? Acho um site bem completo para a gente poder trazer informações para vocês. E por que a gente está falando do XPCA, pessoal? Qual que é o diferencial dele, né? Primeiramente, ele é um fundo do agronegócio, tá? É um FIAGRO voltado para o agronegócio. É base 10, tá? Isso é muito interessante, né? Eu acho que é uma tendência aí futuramente dos fundos imobiliários serem base 10 e ele está pagando muitos dividendos, quase 1,4% ao mês, tá? Isso é muito interessante. E agora a gente vai ver alguns números do fundo, né? Primeiramente, vamos falar aí, já falei, né, que ele é base 10, está cotado atualmente em R$10,14. Tem um patrimônio ainda pequeno, tá, pessoal? 200 milhões é um patrimônio novo, mas isso é normal, é justificável, já que o fundo, olha só, ele tem início lá em novembro de 2021. Esse aqui é todo o histórico que a gente tem dele. Então, assim, o fundo está começando, é normal ter um patrimônio pequeno. Em relação a preço sobre valor patrimonial, está um pouquinho mais caro, né? Acima de 1, pode indicar que ele está um pouco caro, mas também por ser um fundo assim, base 10, paga bastante, segmento agro, acaba atraindo a atenção dos investidores, as pessoas passam a comprar mais e acaba que o fundo se precifica, né? O preço do fundo aumenta, tá? Agora, estamos aqui no relatório gerencial, então, do mês de setembro, tá? Vamos trazer informações atualizadas para vocês. Bom, o XPCA, como eu disse, pessoal, aqui ele investe, né? Ele tem seus investimentos investidos em ativos com lastro do agronegócio, tais como CRAs, LCAs, cotas de FIAGROS e FIDICs Agro. Como eu disse, o fundo está quase completando aí um ano desde o seu início, né? Em 4 de novembro de 2021, tem um patrimônio de 200 milhões, é gerido e administrado pela XP, tem uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI, tá? E a base de cotistas vem aumentando, isso é muito interessante. Aqui no comentário do gestor, pessoal, eles estão falando, né, que tem um destaque aí, no dia 6 de setembro foi comunicado ao mercado a terceira emissão de novas cotas no montante inicial de 120 milhões, com a possibilidade de 20% a mais adicional. Tá aqui o fato relevante, né, dessa nova emissão de cotas. Não vou ficar comentando aqui da emissão, tá, pessoal? Mas é só para que vocês saibam, né, que teve essa nova emissão de cotas. Isso é bom, tá? Isso é bom porque traz mais, o fundo aumenta o patrimônio, né? Pode aumentar aí os seus investimentos, então é muito interessante para o fundo, mostra que ele está crescendo. Aqui está falando também outras informações, né? Ainda no mês, a equipe de gestão esteve em importantes polos agrícolas do país, com destaque para o Mato Grosso. Então está falando, né, que a gestão aí está sempre ativa. No âmbito macroeconômico, as principais economias do mundo continuam no esforço de controle da inflação, com aumento generalizado das taxas de juros. Inclusive, pessoal, estamos falando aí de Selic e inflação. Amanhã, quarta-feira, vai sair o novo resultado aí do Copom, né, em relação à taxa Selic. Então, o que você acha? Já deixa aqui para mim nos comentários. Você acha aí que a Selic ela vai subir? Vai ficar estável em 10,75% ao ano ou vai cair? Comenta aqui para mim. Em relação aí à estratégia, né, de geração de ganho de capital, o fundo também procura ter ganho de capital, tá, pessoal? Ter lucro, tá, nas suas operações. A gestão vendeu quase 18 milhões em ativos que geraram um lucro de 160 mil no mês.
E aqui a gente consegue ver as receitas, né, tem tanto por regime de caixa quanto por competência. A maioria das receitas, né, grande maioria, são CRAs de fato, tem um pouco de LCA e renda fixa. E aqui a gente pode ver o rendimento distribuído equivale aí, então a 14 centavos por cota. Um ponto interessante, pessoal, da gente olhar aqui é que nos últimos meses, né, se a gente pegar aí desde março, olha só, o fundo vem pagando 14 centavos por cota. Ele está mantendo na casa dos 14 centavos por cota. E apesar do fundo não ter 12 meses aí de distribuição de resultados, ele já pagou muito dividendo, né? Já pagou mais em percentual do que muitos fundos que têm um histórico muito maior. Bom, aqui continuando, né, em relação à rentabilidade, como eu já disse para vocês, o fundo está pagando muito mais aí que 1% ao mês, né, exceto nos 2 primeiros meses em que ele começou, tá? E então assim, é um fundo realmente que está chamando a atenção dos seus investidores. Beleza? Deixa eu tirar aqui. Agora continuando, evolução do valor da cota, né, e custo médio diário de negociação. E valor médio diário de negociação, o fundo vem mantendo, tá, esse valor patrimonial da cota, então tá caindo um pouquinho, mas isso é normal. Em relação ao volume médio, a gente consegue ver uma tendência de alta, principalmente nos três últimos meses, tá? Aí setembro, agosto e julho, né? A gente consegue ver esse aumento, mas isso é importante, né? Mostra que o fundo está chamando a atenção e dá mais liquidez para o fundo. Aqui a gente não vai comentar, tá, pessoal? Tá falando em relação à soja, ao milho, ao boi, açúcar, etanol e tudo mais. Aqui a gente não vai ficar falando em detalhes sobre isso, porque eu acho que isso cabe a você, investidor, também dar uma lida completa. Aqui a gente vai falar do portfólio dele, tá certo? O portfólio dele, a maioria são CRAs, tá? 83% é composto por CRAs. Então o fundo investe majoritariamente nesse tipo de ativo. Tem uma pequena parte, uma pequena parcela em FIDICs, né, do agro, FIDICs Fiagro, 1%. E aqui, caixa, aqui tá diferente, tá, pessoal? Tá 12% e aqui 16%, não sei por que tá essa diferença. Mas enfim, de qualquer forma, seja 12% ou seja 16%, é uma parcela bem grande, né? Bem relevante por conta também dessa nova emissão de cotas, tá, pessoal? Então, isso é normal, né? Fez essa nova emissão de cotas, é normal que tenha esse aumento aí no caixa que vai sendo diluído, que vai sendo investido em próximos meses, que a gente vai ver nos próximos relatórios gerenciais. Bom, e aqui a gente consegue ver a diversificação do fundo, né, do portfólio do fundo. Então, ele está distribuído da seguinte forma. Tem, então, aí praticamente 1/4 produtor rural, praticamente 1/4 também usina, tem aí 19,5% insumos, cooperativa, revenda, varejo e também indústria alimentícia, né? O que isso aqui mostra? Que o fundo tem uma diversificação legal em relação ao seu portfólio, né? Isso é muito bom, isso é muito interessante porque mostra que ele consegue ter, demanda em vários setores, tá? Vamos dizer assim, setores não, né? Segmentos, melhor dizendo, tá? Bom, aqui regiões de atuação. O fundo praticamente, né, tem atuação em todas as regiões do nosso país, né, quase que todos os estados aí do nosso país. Afinal, nós temos um país enorme, né, um país muito grande. Mas aí os principais a gente consegue ver aqui que seriam nas regiões aí centro-oeste, né? Tem um pouco aqui também no Nordeste, basicamente está bem dividido, né? Não tem muito o que falar aqui, é um fundo realmente que tem uma divisão muito interessante em termos de região. É 100% do portfólio alocado, atrelado ao CDI, tá, pessoal? Então o fundo está apostando no CDI, visando essa continuação da taxa Selic, que eu acredito que vai permanecer em patamares um pouco altos, tá? Por um bom tempo. Acredito que não vai cair abaixo de 10% ao ano, então deve ficar nessa faixa aí de 10% a 12%. Isso é bom para os fundos, porque se eles estão atrelados ao CDI, eles vão conseguir ter uma boa rentabilidade por um bom tempo. E aqui o spread médio, né? Se você pegar aí o último relatório gerencial, inclusive a gente fez um vídeo sobre ele, vou deixar aqui no card, né? Do último relatório gerencial. É importante que você assista, porque é como se fosse uma historinha que a gente vai contando. Ele reduziu, tá, esse spread médio aqui, 4,55% ao ano.
nada demais, tá? Nada preocupante, é um excelente spread, mas é importante destacar isso também. Vencimento e duração. Fundo, apesar de novo, né, apesar de ter um histórico recente aí, a gente consegue ver que ele está caminhando para se mostrar um fundo eficiente no longo prazo. Então aqui a duração, olha só, a duração tem um pouco agora em 2023, 2024 e 2025, que é a maioria. Já em relação ao vencimento, a maioria está em 2027, ou seja, o fundo está tentando aumentar cada vez mais esse vencimento e essa duração. E é importante, pessoal, a gente destacar, né, que por ser um fundo novo, a gente tem que relevar muita coisa, tá? Se a gente for levar tudo a ferro e fogo, a gente vai pegar só fundos aí que tenham um bom histórico, né? É normal, o fundo começou, ele precisa ter um tempo ali, precisa ter uma colher de chá para poder ajustar essas coisas, tá? E principalmente a gente vai ver depois em relação aos CRAs. No mês de setembro, o fundo fez aí algumas compras e também algumas vendas, tá? Compras e vendas, o que resultaram num ganho de capital aí de 160 mil dentro do mês. Em relação às vendas, né? O ganho de capital ele é somente em relação às vendas, mas também é importante destacar que ele fez algumas compras e com certeza vai fazer mais por conta dessa nova emissão de cotas, que ainda tem um caixa relevante no patrimônio do fundo. Isso aqui que eu falei para vocês, ó. Fundo tem alguns CRAs aí na sua carteira, né, no seu portfólio. Tem aqui alguns, né, principalmente esses primeiros aqui, eles representam uma parcela muito grande do patrimônio do fundo. Isso aqui traz mais risco, porque se o CRA, que tem uma concentração muito grande em relação ao patrimônio do fundo, der problema, o fundo vai ter mais problema, concorda? Então o que acontece? A gente precisa ter um discernimento que o fundo está começando. Isso aqui, esses CRAs, eles precisam aumentar em quantidade, o fundo precisa diluir mais esses investimentos em mais CRAs ou em mais outros tipos de investimentos que ele queira fazer e diluir mais esse percentual em relação ao patrimônio, porque isso reduz o risco do fundo, tá? Então é isso, basicamente, não tem muito o que falar. Aqui está o detalhamento, né, da composição da carteira e é isso sobre o XPCA. Agora, pessoal, vamos calcular aí a bola de neve, né? Muita gente pede também para calcular a bola de neve. O que é a bola de neve? Mais uma vez, é quanto você precisa investir e quantas cotas você precisa ter do fundo para receber uma nova cota todo mês somente com o rendimento. Então vai chegar num determinado valor, numa determinada quantidade de cotas que você não vai precisar mais investir naquele fundo para que você consiga comprar uma nova cota, tá? Claro que é sempre importante você continuar reinvestindo sempre que você acha que o fundo é interessante. Mas é importante que você saiba que às vezes em algum determinado mês você não consiga investir, né? Então você sabe que naquele mês você vai conseguir comprar uma nova cota sem precisar investir, tá? Sem precisar tirar o dinheiro do seu bolso. Pessoal, aqui eu estou colocando, né, o ticker, preço atual dele, preço sobre valor patrimonial 1,07. Rendimento. Aqui o rendimento dele, né, a gente não tem um histórico tão grande para poder analisar. Como ele está pagando na média de 14 centavos por cota faz tempo, eu vou considerar que ele vai pagar 14 centavos por cota aí no próximo mês, tá? Mas isso aqui a gente não sabe, né? Olha só, a quantidade que você precisa ter de cotas do XPCA para comprar uma nova cota todo mês é 73 cotas, ou investir aí aproximadamente R$ 740. Então, considerando esse preço, esse rendimento, se você investir aí R$ 740, você vai ter uma nova cota do XPCA todo mês somente com o rendimento, beleza? E é importante destacar, pessoal, que nesse mês, olha só, ele pagou aí dia 17, tá? E a data base, a data com dele, geralmente é no último dia útil de cada mês. Então, esse mês, provavelmente, a data com, a data de corte dele vai ser na próxima segunda-feira, dia 31. Então, caso você queira, não é uma recomendação, mas caso você queira, você pode estudar o XPCA, dá tempo de estudar, de avaliar se é um fundo interessante que você queira investir. Caso você queira, sugiro comprar essa semana para você poder ter direito a receber os dividendos no próximo mês, beleza?
Pessoal, então é isso. Em relação a XPCA, realmente é um fundo bem interessante do segmento agro, que vale a pena sim você estudar para diversificar o seu patrimônio, além de receber bons dividendos. Deixa aqui para mim nos comentários qual a sua opinião sobre ele. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.